Esse é o Conexão ND aqui na Record News e como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado, uma convidada para um bate-papo. E eu estou tendo a honra hoje de receber aqui nos estúdios a deputada Ana Caroline Campagnolo, deputada estadual eleita, reeleita, com a maior votação destas eleições de 2022. Quase 200 mil votos, deputada. A senhora esperava isso? Primeiro, boa noite. Segundo, parabéns. E eu já lhe perguntando, esperava essa votação? Boa noite, Paulo. Que alegria estar aqui com você. Você é um dos jornalistas que eu respeito. Tenho muito carinho de estar aqui conversando contigo. Nós esperávamos um resultado bonito, mas também não tão bonito assim e não tão histórico assim. Maravilhoso, né? Impressionante. Nós tínhamos muita expectativa de que eu fosse realmente a deputada mais bem votada do Estado, mas estávamos ali sonhando em bater o recorde do Merizio, né? 120 mil votos. Sonhando. Não imaginávamos que passaríamos em 70 mil essa votação expressiva que ele já teve, já foi uma votação impressionante. E nós ficamos com 100 mil votos de vantagem em relação ao segundo colocado, né? Só a deputada Caroline Detoni, deputada federal, fez mais votos do que eu. E assim, foi uma votação muito bonita, mas nós trabalhamos muito por isso. E não foi só nas redes sociais, né? Porque redes sociais, todos os deputados, todos os 40 eleitos que buscavam a reeleição em 2018, os outros, todos tinham acesso às redes sociais. O nosso trabalho foi, sim, importante através das mídias digitais, mas principalmente um trabalho que nós fizemos nos últimos 4 anos, que foi um trabalho sério e muito cansativo, exaustivo, né? Só para o senhor ter uma ideia, na campanha nós tínhamos 2 mil cabo eleitoral voluntário. 2 mil pessoas que se inscreveram para receber nosso material e montar um mini comitê na sua casa, distribuindo os materiais... Espontaneamente? Espontaneamente. 2 mil pessoas, é um número muito impressionante. Fora os vereadores e lideranças que nós já vínhamos construindo nos últimos 4 anos. Só com o meu carro, né, que é o carro oficial, nós demos o equivalente a 3 voltas no globo terrestre. Só com o meu carro, fora os carros da assessoria, né? Nós trabalhamos muito. Nos últimos 4 anos, na minha licença maternidade, eu abdiquei desse direito, fui trabalhar no 5º dia após fazer a cesariana, já voltei para a Assembleia, assumi a liderança do PSL, à época era o meu partido. Trabalhamos também no nosso casamento, meu marido que me perdoe, né? Nossa lua de mel teve só 3 dias, a gente ainda está esperando esse dia chegar, porque nós trabalhamos com muita seriedade sábado, domingo, muito além do que um deputado precisa fazer com as demandas municipais, mas trabalhamos também na cultura e acho que isso foi fundamental. Mas teve a resposta, né? A resposta veio pelas urnas com o trabalho todo que a senhora desempenhou. Agora, eu tenho uma curiosidade aqui que começou a me coçar. 2 mulheres, a Detoni, Oeste, a senhora do Oeste, 2 mulheres do PL, 2 mulheres conservadoras de centro-direita, bem ultraconservadoras, o senhor pode chamar. Ultraconservadoras, as duas. As duas. Como é que mulheres ao lado de Bolsonaro... Bolsonaro não é um presidente que não gosta de mulher? Mas olha só, isso que você está falando é tão legal, eu fiz um material de campanha, e olha que me ajudou isso na campanha. Estamos distribuindo até hoje, ó, o que o Bolsonaro fez pelas mulheres. Nós distribuímos esse material mostrando todos os programas, foram mais de 70 normativas que o presidente assinou, sancionou ou apoiou através dos seus ministros ou através da sua assinatura para defender as mulheres, para oportunizar melhores condições para as mulheres. É uma grande falácia dizer que o Bolsonaro é machista, ou racista, ou homofóbico, ou qualquer outra coisa. Eu só tive essa projeção na política graças ao presidente Bolsonaro. E é preciso fazer essa menção. Em 2012, 13, 14, quando ninguém me conhecia, Paulo, você nunca deve ter ouvido meu nome, né? Lá em 2014. Eu fui para o Congresso, em várias ocasiões, fazer denúncias sobre perseguição que eu estava sofrendo aqui em Santa Catarina, perseguição ideológica. E o presidente Bolsonaro, à época, deputado federal, foi uma das poucas pessoas que me estendeu a mão, sem me conhecer, uma menina simples do interior, e colocou o seu gabinete e a sua pessoa à disposição. Isso já em 2014. Depois, quando eu vim para o PSL, depois para o PL, agora no PL, o tempo todo o presidente foi solícito com as mulheres, ele gosta de receber as mulheres no partido, nós temos espaço. Prova disso é a eleição impressionante da deputada Carol Detoni, elegemos também a deputada Júlia Zanata, outra mulher com uma votação impressionante, né, mais de 100 mil votos, 2 deputadas federais, uma deputada estadual, que sou eu, recordista de votos, e isso só foi possível graças ao presidente Bolsonaro. Você falou aí sobre a Carol Detoni e eu, nós duas não somos só conservadoras, nós somos antifeministas. E isso, até
antes desta eleição, era uma fofoca, né? Era Esse antifeminista pois é, é uma briga isso. Exatamente. O que é exatamente? Eu já lhe vi em outros programas, até de âmbito nacional, num embate aí sobre essa história do antifeminismo. Até porque se fala muito de uma forma até superficial, né, deputada? Ah, a mulher ganha menos que o homem. Ah, a mulher tem dificuldade para isso. Ah, a mulher tem... Até que ponto isso é um vitimismo ou é um feminismo? Pois então, por exemplo, a deputada Carol Detoni tem um projeto de lei para acabar com as cotas para mulheres na política. Esse projeto é um reflexo da mentira do movimento feminista nas políticas públicas. O senhor tem experiência longa comentando política, o senhor sabe que esta cota existente no momento, de 30%, não está elegendo mais mulheres. Do contrário, né, também está criando impedimentos para o partido, é uma dificuldade para o partido, a cada 2 anos, nas eleições para vereadores e para deputado, conseguir mulheres suficientes para encaixar nos partidos, porque as mulheres não têm essa predisposição, elas não se interessam tanto. E aí, as políticas públicas, as ações afirmativas do movimento feminista tentam solapar a realidade que tem a ver com a natureza feminina, com a natureza masculina. A deputada Carol Detoni tem um projeto para acabar com esse sistema de cotas. Aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nós tínhamos uma bancada da mulher. Não sei se ela vai continuar existindo, já que agora só restaram 2 deputadas mulheres, né? Mas esta bancada da mulher aprovou um projeto de lei, Paulo Alceu, aqui em Santa Catarina, está vigente esse projeto desde 2021, que atrapalha a persecução penal de estupradores e pedófilos. A bancada feminista apresentou um projeto que somente peritas médicas mulheres, podem fazer exame após uma menina, adolescente ou criança notificar abuso, violência ou estupro, né? Qualquer episódio desse. Esse projeto feminista, eivado de inverdades ideológicas, por exemplo, supõe que os médicos legistas homens são menos capacitados ou são mais imorais para atender uma vítima. Supõe que as mulheres devem ocupar espaço como peritas através de ações afirmativas e impositivas. Esse projeto... Criam preconceitos até. E olha só, isso é muito sério, você, cidadão catarinense. Este projeto de lei aprovado pelas feministas em Santa Catarina está deixando meninas e adolescentes vítimas de estupro sem a devida atenção para provarem que foram vítimas de abuso de estupro. Porque não tem mulheres para fazer o exame. Perfeitamente. O IGP, o Instituto Geral de Perícias, chegou a comunicar à Assembleia, enviou uma carta para a Assembleia dizendo, olha, Santa Catarina tem quase 300 municípios e apenas 15 peritas mulheres. É impossível, inclusive inconstitucional, o governador chegou a vetar o projeto e a Assembleia derrubou o veto. Por quê? O movimento feminista é um movimento mentiroso e hegemônico. Elas falam muito, elas falam o tempo todo, os homens estão acovardados, somente as mulheres, eu e a Carol Detoni, por exemplo, conseguimos nos impor nesse assunto, porque se um homem falar sobre isso, vai ser taxado de machista. Então, este projeto cidadão catarinense vigente em Santa Catarina, é um projeto de lei, está aprovado, sancionado, está vigente no nosso estado, é um projeto que coloca crianças, adolescentes do sexo feminino, mulheres, com prejuízo para provar que foram abusadas. Um projeto feminista. Agora, deputada, esses movimentos começaram lá em 1850 pelo direito do voto. Do voto da mulher. Nessa caminhada que outros movimentos vieram, nessa caminhada ocorreram distorções, então? Realmente, recentemente os Estados Unidos fez uma pesquisa, uma pesquisa do YouGov, foi feita em 2016. Lá nos Estados Unidos foi perguntado às mulheres e aos homens americanos se eles eram a favor ou não da igualdade entre homens e mulheres. Impressionante. 85% dos americanos disse que é favorável à igualdade, mas apenas 18% disse ser favorável ao movimento feminista, ou disse se identificar com o movimento feminista. Ou seja, lá nos Estados Unidos já é comum e é antiga a luta contra o movimento feminista. Nós tivemos lá, por exemplo, em 1970, uma grande líder chamada Phyllis Schlafly, uma política do Partido Conservador que liderou mulheres no combate a uma emenda à Constituição lá. Então, o antifeminismo nos Estados Unidos é muito comum. Existem muitos livros publicados lá. A senhora tem um livro? Aqui no Brasil só existe o meu livro sobre feminismo, que se chama Feminismo, Perversão e Subversão e Guia de Bolso contra Mentiras Feministas. Aqui no Brasil eu sou a única autora, única, do Brasil. Isso também é reflexo dessa votação impressionante que a gente fez aqui, quase 200 mil votos. Porque todas as mulheres que não se identificam e que me conheceram, votaram em mim. Aquelas que vão me conhecer a partir de agora também vão passar a se identificar. Então, essa pesquisa nos Estados Unidos mostra que lá já é comum, não é mais consenso. O feminismo lá não é consenso. Existem publicações desde a década de 70, 80, 90,
publicações recentes contra o feminismo lá. Phyllis Schlafly foi um exemplo que eu citei para o senhor, mas tem Christina Hoff Sommers, a própria Camille Paglia, o senhor deve ter ouvido falar sobre ela, é uma transexual que é contra o movimento feminista moderno que a gente acompanha hoje. Então, hoje no Brasil nós estamos tendo um debate atrasado. As mulheres, você que está nos ouvindo em casa, não é porque você é mulher que você é obrigada a fazer parte de um movimento que defende aborto, a desfragmentação familiar, a libertinagem sexual, o descontrole, o fim da monogamia, um movimento que é antipatriarcal, que é anti-igreja católica, que é anti-igreja evangélica. Não é porque você é mulher que você precisa fazer parte disso. Só que esse debate só está acontecendo no Brasil muito recentemente, nos últimos 10 anos. Então, nós estamos atrasados nesse sentido. Em outros países, o antifeminismo é uma realidade do debate público há muito tempo. E o que isso significa? Significa que nem todo... Olha só, isso é muito fácil de compreender. Será que todo homossexual precisa ser de esquerda do movimento LGBT? Não. Será que todo negro precisa ser do movimento pró-cotas ou do movimento Black Lives Matter? Não. Não é porque eu nasci negro, não é porque eu sou homossexual, não é porque eu sou mulher ou homem, ou gay, anão, loiro, ruivo. A minha condição de nascimento não deve nortear as minhas posições políticas. O que deve nortear a minha posição política são as minhas ideias. E eu posso dizer isso muito claramente. Se tivesse hoje candidata Dilma Rousseff, que é mulher, contra Jair Bolsonaro, que é homem, não titubearia nem um minuto em dizer que meu voto seria sempre do Bolsonaro, homem. Não tem problema, não faz a menor diferença para mim. Muitas pessoas me perguntam, deputada, a senhora acha que precisamos de mais mulheres na política? Né? O pessoal me pergunta isso. Essa pergunta também foi feita a Ayn Rand, uma grande filósofa, conhecidíssima, né? A Ayn Rand respondeu ao que eu costumo responder também, né? Aliás, eu que a copiei. Ela disse, não, nós não precisamos de mais mulheres na política, nem mais homens, nós precisamos de líderes melhores. Sejam homens ou mulheres, não importa qual o sexo que a pessoa tem, qual a cor que a pessoa tem. Agora eu vou pegar isso aí e vou lhe perguntar, será que a Assembleia Legislativa não precisa de uma mulher como presidente do nosso poder? Olha, a Assembleia Legislativa... Não entendeu? Entendi. Olha, aonde eu quero chegar? A Assembleia não precisa de uma mulher, nem de um homem na liderança. A Assembleia precisa de um bom líder, que já teve muitos ao longo da história. Excelentes presidentes que passaram pela Assembleia. Será que desta vez a gente poderia ter uma deputada que foi muito bem votada, presidindo o Legislativo catarinense? Vou dizer que nem o Ronaldinho, estão deixando a gente sonhar, né? Falou assim. Olha, se o governador Jorginho, que certamente será eleito governador de Santa Catarina, me apoiasse, meu partido me apoiasse, se houver unidade, com certeza seria muito satisfatório apresentar uma candidatura, não por ser mulher. Claro. Por ser conservadora, eu só fiz uma brincadeira aqui, pegando o assunto que nós estamos colocando. Mas existe, então, a possibilidade da senhora vir a se candidatar à presidência da Assembleia. A gente conversa primeiro antes de apresentar a candidatura, né? Se os meus colegas considerarem que eu posso ser um bom nome, eu ficaria muito satisfeita. Eu tenho uma boa relação com os colegas. Quando eu entrei no parlamento, talvez pela minha pouca idade, pela minha confissão religiosa ser escancarada, as pessoas podem ter comentado e até chegaram a comentar na mídia, imatura, maluca, fundamentalista, né? Mas a gente construiu um trabalho muito sério ali na Assembleia Legislativa. Eu tenho um bom relacionamento, eu converso com os parlamentares de todos os partidos, fiz amizades com colegas, até que não tenho as concepções muito bem alinhadas com as minhas. Tenho o respeito dos meus colegas, construí por 4 anos um trabalho sério, uma das coisas mais importantes que o político tem que ter para que ele consiga construir essa carreira, é ser uma pessoa de palavra, e ninguém no parlamento pode dizer que a deputada Ana não tem palavra. Sou comprometida, cumpro os acordos que faço, cumpro as promessas que faço, tanto com o meu eleitor quanto dentro da Assembleia, os acordos que são feitos por votações, para que as votações sejam pelo melhor de Santa Catarina, e mesmo quando eu faço oposição, eu faço uma oposição inteligente. O senhor deve saber, né, o cidadão catarinense deve saber que fui autora de um pedido de impeachment, e relatora adjunta de outro pedido de impeachment contra o atual governador, o governador Moisés. Fui líder da bancada de oposição por muito tempo, né? Quando assumi o PSL, que ainda era coligado com o PL no bloco dentro da Assembleia. Fui líder da oposição, aliás, a única mulher a liderar bloco na Assembleia, uma mulher conservadora. E mesmo fazendo oposição ao governo, eu votei 80% dos projetos a favor, porque eram projetos que eu considerava, assim como o meu partido, bons para Santa Catarina, apesar das divergências ideológicas com o governador Moisés. Então, projetos mais técnicos, projetos que podiam ser considerados bons projetos, nesses eu votei favorável. Votei contrário àqueles que considerei ideológicos e problemáticos. Um deles, a taxação dos agrotóxicos, né? Não sei se o senhor lembra
da taxação verde, né? Um dos primeiros problemas que nós tivemos com o governador em 2020. E teve uma reação muito forte do agronegócio, Perfeitamente. Nós enchemos a Assembleia, os agricultores lotaram a Assembleia Legislativa, no auditório Antonieta de Barros, em todo o plenário, lotado para discutir essa taxação. Essa proposta do governador Moisés era uma proposta ideológica. Ele queria aumentar os tributos dos defensivos agrícolas, que muito erroneamente a gente chama de agrotóxicos, são na verdade defensivos agrícolas. Ele queria aumentar o imposto do defensivo agrícola para incentivar a agricultura orgânica, e por puramente fetiche ideológico. Porque quem conhece um pouco do agronegócio no Brasil sabe que é impossível alimentar esse mais de 1 bilhão de pessoas que o Brasil alimenta hoje com agricultura orgânica. O defensivo agrícola é o que permite uma produção maior em uma menor quantidade de terra. E Santa Catarina é forte no agronegócio. Então, esse foi um golpe muito sujo que o governador Moisés tentou dar no agronegócio. E nós estávamos lá para defender o agricultor. Então, quando um projeto era mau para Santa Catarina, nós nos posicionávamos contra. Mas, se era bom, posicionávamos a favor. Isso nos ajudou a construir uma cena de oposição inteligente. E foi essa oposição ferrenha por 2 anos que também ajudou o nosso governador Jorginho a ter essa boa aceitação com o catarinense. Tenho certeza que ele será eleito nosso governador. Deputada, eu acompanhei, depois eu fui mais para o lado da política nacional, fiquei mais concentrado em Brasília, mas acompanhei no início muito a senhora ali na Assembleia. A senhora sempre foi muito determinada, muito firme. De vez em quando as pessoas ficavam meio distanciadas, com medo. Agora, não, nada que não passasse de uma dedicação ao cargo que a senhora assimilou e tanto que teve a resposta agora na sua reeleição. Qual a Ana Campagnolo que nós vamos encontrar nessa nova legislatura que, quando ela entrou, ela era uma menina, hoje ela é mãe, ela mudou, ela teve uma mudança. O que a gente vai ter da deputada de quase 200 mil votos? Tem 2 lados dessa moeda. Minha mãe sempre diz assim, você não muda nunca. Eu falei, olha, para o eleitor isso é muito bom de se ouvir, né? A firmeza de convicções e de princípios permanece a mesma. Isso não quer dizer que o conservador que eu represento, ele não está aberto à mudança de opinião. Mas, no meu caso, eu só manifesto uma opinião depois de ter estudado um pouco aquele assunto. Então, existem muitos assuntos para os quais eu sequer tenho uma opinião. E que o senhor poderia me perguntar e eu diria, não sei, não conheço e não estudei. Mas aquilo que para mim é convicção, como, por exemplo, a posição pró-vida, pela liberdade religiosa, pela liberdade econômica, essas posições elas são imutáveis. E eu garanto a todos que estão nos assistindo que essa vai ser a mesma Ana de sempre. Mas o parlamento aqui em Santa Catarina, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, não tenho dúvidas, a melhor Assembleia do Brasil. O melhor parlamento. Em todos os sentidos, na cortesia. Ali dentro da Assembleia, por mais ferrenhos que sejam os debates ideológicos e as disputas, há educação, há possibilidade de diálogo. A Assembleia Legislativa é um lugar de amadurecimento e eu reconheço que amadureci muito ali. Aprendi coisas que eu não sabia antes, em que às vezes você precisa ceder num ponto A para avançar no ponto B, né? O adolescente, o jovem em si, ele é muito radical, né? O senhor foi Já jovem. fui jovem. Faz muito tempo, Paulo, não sabemos, mas quando o senhor foi jovem, certamente o senhor deve ter experimentado isso. O jovem, ele é mais aguerrido e eu digo até mais intolerante. E a maturidade e a experiência vai nos dando não mais frouxidão, aumenta a nossa coragem, mas uma coragem mais inteligente. Mais equilíbrio. Mais equilíbrio. E dentro da Assembleia Legislativa eu aprendi a respeitar certas forças que estão acima da nossa vontade. A política não é o lugar do ideal, é o lugar do possível. A gente tem que ceder em muitas coisas, mas o que o cidadão vai encontrar ali é uma deputada que agora tem 200 mil votos para honrar, né? Quase 200 mil votos. E se a gente já trabalhou aí, demos 3 voltas ao mundo, percorrendo toda Santa Catarina em quilômetros, nós vamos continuar esse trabalho dedicado, não só na área política, mas também na cultura, que foi o que me ajudou a chegar nessa votação. Deputada, a gente vai fazer um breve intervalo. A conversa nossa está maravilhosa, eu já estou lamentando que eu sinto que o programa vai ser curto demais, mas a gente já volta com a deputada Ana Caroline Campagnolo, a nossa campeã de votos aqui de Santa Catarina. É rapidinho.
Esse é a Conexão ND aqui na Record News. Nós estamos recebendo a deputada Ana Caroline Campanholo. Eu volto a frisar e a deixar bem lembrado isso, mas quase 200 mil votos. Olha, é voto, gente. Vocês não imaginam o que é necessário para chegar perto disso. É recorde, né? É recorde. 70 mil a mais que o antigo recordista, que foi o Merizio. Que maravilha, que Os homens dizem muita sola de sapato gasta, as mulheres dizem muito salto quebrado. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, com 200 mil votos, nós temos uma representante forte dentro do parlamento. Agora, caso Jorginho Melo venha sair vitorioso na eleição e tente compor um colegiado e lhe chamar, seria possível deixar o parlamento para ir para o colegiado? Olha, com certeza eu quero contribuir com o governador Jorginho, tendo o espaço que nós não tivemos com Moisés. Indicar nomes, pessoas que sejam capacitadas para ocupar essas funções, esses cargos, essas determinações, todos esses espaços precisam ser ocupados e eu pretendo contribuir. Mas o meu lugar é no parlamento. Eu sinto que eu nasci para essa função no legislativo. Eu me dou muito bem, transito bem na casa, converso com os colegas, consigo discutir os projetos de lei, transmitir os pontos de vista que os meus eleitores me escolheram para transmitir, para representar. E me sinto melhor no legislativo do que em qualquer cargo do executivo, se fosse para concorrer como governadora, como prefeita. Essas coisas ainda são muito distantes dos meus objetivos e compor o executivo também. Mas estão nos seus objetivos. No momento não, mas quem sabe um dia, né? Dizem que na política e na vida, na verdade, você recebe chamados e cumpre missões. Se algum dia for o caso, mas eu me sinto muito mais confortável no legislativo. 11 deputados do PL, uma bancada respeitável, né? Mas também houve uma renovação importante na Assembleia. O que esperar da nossa Assembleia? A senhora que já está lá e acompanha, o que a senhora espera dessa Assembleia que foi eleita dia 2 de outubro? Depende também da articulação que o nosso partido vai ter. As nossas conversas com o partido, desde o início, têm sido no sentido de unidade, manter o partido unido, tanto para pleitear mesa diretora, presidência de comissões, para organizar a Assembleia, para dar governabilidade para o governador Jorginho. Então, é fundamental que o PL não cometa os erros do antigo PSL, que sob a liderança do Fábio Choquete e do Moisés se desestruturaram completamente, os deputados do PSL foram apagados e engolidos, apesar de serem a segunda maior bancada da legislatura vigente. Né? Na próxima legislatura, nós esperamos que os deputados do PL, unidos, consigam deixar a sua marca. Algumas renovações, mas deputados novos, porém de partidos antigos. Parece que a única novidade que a gente tem agora é um deputado pela primeira vez do PSOL, não é? Que não tinha deputados antes. Mas, no geral, os partidos permanecem praticamente os mesmos. O União Brasil, que foi o partido remodelado, trouxe alguns também para casa, que reeleitos. Mas nós esperamos, eu espero da Assembleia, que mantenha esse clima de diálogo que a gente sempre teve. Nós temos 4 deputados do PT, um deputado do PSOL, que eu considero esses 5 juntos extrema esquerda, mas também tem aquele esquerdista enrustido, o esquerdista disfarçado, tem alguns lá, o senhor deve saber. E um grande número de deputados de centro e esses deputados que são conservadores de direita. Eu realmente espero que o PL consiga manter uma unidade de propósito e uma unidade ideológica para fazer um trabalho bonito dentro da Assembleia. Depende da articulação do nosso governador e também da vontade dos deputados, né? Eu queria até lhe perguntar isso, que claro que não é ilegal, é óbvio que não, o fundo partidário e o fundo eleitoral, eu sei que a senhora utilizou, sim. É óbvio, natural, que tiveram deputados que não utilizaram, teve outros que utilizaram até demais. A senhora considera isso, dentro das circunstâncias em que a gente vive, um tanto imoral? Olha, tanto o fundo partidário, fundo eleitoral, o dinheiro usado na campanha, quanto verba de gabinete, dinheiro à disposição dos deputados e até os ditos privilégios, como carro, telefone, isso tudo é vigente, está na legislação, não pode ser devolvido. A primeira coisa que o contribuinte tem que entender é, os deputados, se quiserem modificar isso, precisam modificar a legislação. É inócuo, é completamente inútil, Paulo Alceu, ficar criticando A, B ou C não usarem os recursos à sua disposição. É totalmente inútil. Você que é cidadão catarinense, alguma vez na sua vida você recebeu de volta algum dinheiro economizado pelo político?
Não. Então, muito importante dizer o seguinte, a deputada Carol Detoni é uma deputada muito preocupada com isso, ela tem essa marca, né? Deputada que não usou o fundo, ela não usou o fundo, não usou na sua campanha. Eu entrei em contato com ela porque o fundo existe e vai ser destinado. E principalmente tem a cota de mulheres. A senhora ficou entre os 10 deputados eleitos que mais usaram o fundo tanto partidário como eleitoral, né? Perfeito. Inclusive, eu pedi para a deputada Carol Detoni, o fundo dela, ela tem que usar, é dela, de mulheres. Eu pedi para que ela passasse para mim. Ela disse, eu não vou usar o fundo. E eu falei, bom, alguém vai usar o fundo, o teu. Se você não quer usar, porque ela considera, do ponto de vista dela... Porque tem que usar. Fica óbvio, não vai ser devolvido. O senhor já recebeu algum dinheiro de fundo de alguém que não usou, de volta na sua casa? Algum malote de dinheiro já chegou para o senhor? Não vai chegar, o dinheiro não... Espero que não. Não, então, eu liguei para a Carol Detoni e falei, se você não vai usar seu fundo, me dê o fundo que você não vai usar. Porque eu vou usar. Eu vou fazer o meu material de campanha chegar no meu eleitor, para que eles conheçam o meu trabalho. E olha, Paulo Alceu, nós fizemos um trabalho muito bonito. Nós fizemos um panfleto para cada região, o que mostra também, olha... Nós fizemos, regionalizamos... Conversou com cada... Para que eles soubessem o que a deputada Ana fez por Santa Catarina e por cada região. Olha, região de Grande Florianópolis, Sul, Itajaí, Norte, Oeste e região serrana. Nós fizemos material do presidente Bolsonaro, adesivo. Nós usamos o recurso que está à disposição e que não vai ser devolvido. A mesma coisa acontece com a verba de gabinete. O senhor deve conhecer, né? O deputado, quando viaja, tem direito a diárias, que as pessoas não conhecem bem o que é. Elas acham que diária quer dizer hotel, né? Não, a diária tem a ver com o dia trabalhado, né? Tem direito a ressarcimento de gasolina ou carro alugado, carro oficial, enfim. Esse dinheiro nunca é devolvido. Vou dar um exemplo para o senhor. Alguns deputados fazem muita campanha não usando o recurso, eles não usam verba de gabinete e devolvem para os cofres públicos. Em 2020... começou a pandemia e em 2021 nós fizemos um pedido oficial à Casa Civil do governador Moisés. À época, o presidente era o presidente Júlio Garcia. O presidente Júlio Garcia pegou 20 milhões de reais, presta atenção, cidadão catarinense, pegou 20 milhões de reais que os deputados haviam economizado na LESC e deu esses 20 milhões de reais para o governador usar. Então, vários deputados que deixaram de contratar assessores, que deixaram de viajar, ou seja, que deixaram de trabalhar, para economizar esse dinheiro. Esses deputados que economizaram esse dinheiro entregaram para o Júlio Garcia, que entregou para o Moisés. Nós fizemos um pedido oficial, isso está registrado nos documentos da Assembleia Legislativa. Casa Civil, onde foi utilizado, aonde vocês levaram o dinheiro que nós economizamos, os 20 milhões da Assembleia? 16 milhões, resposta oficial do governo Moisés, 16 milhões foram parar onde? Veiga Med, no desvio dos respiradores. Agora eu pergunto para você, Paulo Alceu, o senhor vota em mim? Eu economizo, deixo de contratar assessor, deixo de viajar, deixo de ouvir o prefeito, deixo de ouvir o vereador, não vou na cidade para economizar o dinheiro, devolvo para o cofre público e o dinheiro é desviado. O meu gabinete tem uma política desde o início. Tudo que estiver à disposição da deputada Ana será usado pela deputada Ana. Não somente os recursos, mas também o nosso tempo. Nós, quem conhece a minha família, quem me conhece sabe, eu dedico a minha vida a esse cargo. Sábado, domingo, feriado. Minha filha tem 2 aninhos, ela vai comigo para a Assembleia. Já tem 2 aninhos? É, eu assumi a liderança... Eu lembro grávida. Quando eu assumi a liderança do partido, inclusive eu estava grávida, e quando eu tive que liderar o partido, a Catarina tinha 5 dias, 1 semana, eu não tive licença. Mas eu levo a minha filha comigo para o parlamento, eu levo a minha filha comigo nas viagens, mas eu trabalho o tempo todo. Mas daí é um diferencial também, né, deputado? Sim. Daí não é todo mundo que faz isso. Dentro do parlamento? Lamentavelmente não é. Eu tive conversando até com o deputado Zé Trovão, que esteve aqui, que também teve uma eleição importante, e ele me falou, eu vou brigar para reduzir privilégios, para reduzir benefícios, para a gente ter o mínimo que a gente precisa para poder trabalhar. A senhora é contra isso? Não, perfeitamente. Se houver uma mudança na legislação, olha o que o senhor está falando. O deputado Zé Trovão está propondo que todos os deputados percam esse recurso que é usado para trabalhar. Ok, se todos os deputados vão perder, é aí justo, muito justo. Agora, não é justo a bancada do PT, os deputados de esquerda, usarem não somente todos os recursos legais, como também todos aqueles que nós não podemos mencionar aqui, né? Os deputados da oposição, os deputados esquerdistas, os deputados que lutam contra tudo que eu defendo, por exemplo, eu luto pela vida, contra o aborto. As ONGs abortistas receberam mais de 56 bilhões de dólares de patrocínios de Rothschild, Rockefeller, Fundação Ford,
Patrocínios internacionais. Como é que eu vou combater, lutar contra 56 bilhões de dólares se eu não contrato nem assessores para trabalhar comigo? Então, a esquerda tem a seu favor todos os recursos legais, mais os ilegais, mais a corrupção, mais os sindicatos, mais a militância organizada, mais o patrocínio de ONGs internacionais, né? Tudo isso a esquerda tem a seu favor. E o candidato ou o deputado conservador, seja vereador, seja deputado estadual, seja deputado federal, vai devolver um recurso que ele tem legitimidade para usar? Eu não concordo com isso. A senhora acha que o Partido Novo faz marketing, então? Eu acho que o partido, para mim, na minha opinião, o Partido Novo é o pior que existe. Eu detesto o Partido Novo, falo isso com tranquilidade. O PT é um partido ligado ao Foro de São Paulo. Eu realmente não gosto do Partido Novo. Quem é que está apoiando? O Amoedo está apoiando quem mesmo? O Amoedo está apoiando o Lula, né? O Amoedo não é o maior símbolo do Partido Novo, não foi por muitos anos? Para mim, isso é o Partido Novo. E é um privativista, né? Apoiando o Lula, fica uma coisa meio complicada, né? De entender, né? Pois então. Eu não gosto da demagogia do Partido Novo. Se vai haver uma mudança na legislação, que mude toda a legislação e que o deputado de esquerda ou de direita ou de centro, que todos os deputados tenham seus recursos reduzidos. Aí eu votaria a favor, certamente votaria a favor. Agora, o deputado conservador abrir mão daquilo que ele tem direito legal e legítimo, isso é assimétrico. Seria como se seus inimigos estarem lutando com um tanque de guerra e o senhor ir contra eles com um bodoque. Você conhece o bodoque lá no interior? Sim, claro. Estilingue, né? Que chama. Estilingue, seria um absurdo isso. Eu não gostava de usar aquilo, porque daí atinge passarinho. Pois é. Eu fui criado também no interior. Mas é desleal, não é? Essa guerra com o seu. Não, entendi a colocação. Mas, deputada, a senhora estava falando agora, já entrou um pouco no âmbito nacional. Qual é o sentimento seu com a eleição agora de segundo turno entre Bolsonaro e Lula? A senhora acredita que o presidente Bolsonaro tem as chances reais da reeleição, já que ele está disputando contra o sistema e uma geopolítica que está toda contra? Olha, eu tenho que acreditar no povo brasileiro, porque é meu povo, né? Eu não tenho nem orgulho nem vergonha de ser brasileira, porque eu não tenho culpa, né? Mas eu sou brasileira. E eu quero o melhor para o Brasil. Eu olho para o Brasil e penso, não é possível que o nosso país seja composto por uma maioria de votantes, de adultos maduros, eleitores de um ex-condenado. E o problema não é somente o fato do Lula ser um ex-condenado. Ainda que ele jamais tivesse sido condenado e nenhum crime dele tivesse sido descoberto ou tivesse vindo à tona, em 1990, no ano em que eu nasci, tenho 31, então em 1990, o Lula, junto com as Farc e outros partidos internacionais, fundou aqui no Brasil, em São Paulo, o Foro de São Paulo, uma organização internacional de domínio esquerdista na América Latina, vinculada ao narcotráfico, e junto com o Lula estavam as pessoas que assinavam esses documentos, que fizeram parte do Foro de São Paulo, ditadores, né? Agora, no último debate, nós vimos o presidente questionando o Lula, e aí, você vai falar ou não sobre a sua amizade com Ortega, da Nicarágua? Vai falar ou não sobre Maduro, sobre Fidel? Então, não é somente a corrupção. Um dos problemas gravíssimos do Lula foi a corrupção. Mas isso chega no eleitor, essa ligação dele com os poderes ditatoriais de esquerda? Por exemplo, na Argentina, a campanha do presidente da Argentina e da Cristina Kirchner era churrasco. A carne hoje está 500% mais cara lá na Argentina. Exatamente. Você sabe que quando eu sou religiosa, e não escondo de ninguém, quando Jesus estava sendo tentado no deserto durante 40 dias, uma das coisas que o diabo lhe ofereceu foi comida, né? Por quê? As necessidades básicas do ser humano, se alimentar bem, ter saúde para os seus filhos, quando o povo não tem acesso a isso, sua consciência fica obnubilada, né? Ele fica confuso. E é uma necessidade realmente. Mas a questão principal é, o presidente Bolsonaro está atendendo a população de baixa renda. Existe uma diferença muito grande, na minha concepção, entre o conservador e o revolucionário esquerdista. O revolucionário gosta do pobre para mantê-lo pobre, porque assim fideliza o eleitor. O conservador quer tirar o pobre desta situação. O Bolsonaro, ao oferecer o Auxílio Brasil e o auxílio emergencial, olha, só o caso do auxílio emergencial, as mulheres que estão nos ouvindo. O presidente Bolsonaro sancionou um auxílio emergencial dobrado, de 600 para 1.200 para famílias monoparentais. Ou seja, a maioria das famílias monoparentais é chefiadas por mulheres. Ou seja, quando o marido vai embora, geralmente a esposa, a mulher, fica sozinha com os filhos. O presidente Bolsonaro aplicou o dobro de auxílio para a mulher mãe solteira.
sendo um presidente conservador. E por que não chega isso? É má comunicação do governo? Quem sou eu para dar um conselho para o presidente Bolsonaro? Mas eu, se algum dia fosse governadora ou presidente da República, eu usaria os canais midiáticos, televisão, Record, Globo e SBT, para falar com o povo uma vez por semana e mostrar o que eu tenho feito. O presidente Bolsonaro fez tanta coisa que a gente se confunde na hora de explicar o que ele fez. Isso a senhora faz muito nas redes sociais. O que a senhora realiza? Perfeitamente, a gente faz isso. Mas a rede social já é dominada pelo presidente. O presidente tem 2 vezes mais seguidores do que seus oponentes, né? Tem 53 milhões. Exato, 53 milhões, que é um eleitor um pouco mais esclarecido. Aquele talvez que tenha suas necessidades básicas atendidas e tem tempo para se tornar um estudante de política. Mas será que o eleitor comum não está recebendo isso? Ainda tem muito eleitor comum que seguia pela grande mídia. E o senhor me desculpe, eu sei que eu estou aqui com o senhor que é jornalista, mas tem muito jornalista mentiroso. E tem jornalista que tem lado, o senhor sabe disso. Está na cara deles, vai dar uma notícia boa sobre o Brasil, fica triste, porque sabe que a notícia boa vincula o país ao governo do Bolsonaro. Sempre tem um mas, né? É, sempre tem um mas. Um despiorou, né? O Brasil despiora com o Bolsonaro. O Bolsonaro está preocupado, sim, com o pobre, e não com o fato de que o pobre continue pobre, mas em dar oportunidade para essa pessoa. E o Auxílio Brasil, que foi o auxílio emergencial da pandemia, uma prova disso, e o Auxílio Brasil, outro. Foi determinante para as pessoas terem o que comer. Ah, deputado, eu sabia que eu ia ficar triste no final do programa, que ia estar acabando, e eu tinha muito mais para conversar com a senhora. Eu adoraria conversar, até pegando um ganchinho no final da sua colocação. Existe o jornalismo de informação e existe o jornalismo de opinião. O jornalismo de opinião não requer parcialidade ou imparcialidade, é opinião. E o jornalismo de informação, ele tem que respeitar os fatos. E isso, infelizmente, nós estamos ferindo no jornalismo de informação, porque não estão respeitando os fatos na maioria da imprensa, e eu nunca vi uma Federação Nacional de Jornais fazer uma carta em defesa do ex-presidente Lula em apoio. Que disse que vai regular a comunicação e a mídia. Regular a comunicação. É impressionante isso. Eu não consigo entender, realmente isso me chocou demais. Mas, deputada, isso não é o assunto, foi um desabafo. Eu queria muito agradecer a sua presença e, claro que no decorrer desses 4 anos, mais 4 anos de legislatura, eu vou bater mais na sua porta para a gente conversar e para trazer a senhora aqui para conversar com nossos telespectadores. Vai ser uma alegria. Você e todo cidadão catarinense vai ser sempre muito bem-vindo lá no nosso Gabinete 8. Primeiro gabinete quando entra na Assembleia Legislativa. Obrigada, Obrigado, deputada. Obrigado. E obrigado você que nos acompanhou até aqui. A gente vai encerrando mais um Conexão ND. Terça-feira que vem eu estou de volta. Beijo.